de duas formas aparentemente contraditórias, mas que, na verdade, são complementares. Bolsonaro é omisso, muito ativo na sua omissão. Não mobilizou a sociedade, não assumiu o lugar de comandante e articulador do esforço nacional de combate à pandemia. Por outro lado, e aí vem o que eu chamo de complementariedade, aqui, ele apoia a imunização a gente tem chamado de imunização de rebanho, mas que, na verdade, é a imunização coletiva, de grupo, com atitudes contrárias à medicina, atitudes irresponsáveis. Bolsonaro comete, na nossa opinião, na nossa avaliação do sindicato, crime de responsabilidade ao lidar com a maior emergência sanitária da história do nosso país. Ele é responsável, sim, pelo aumento das mortes, subestimou o potencial destrutivo do vírus, deu péssimos exemplos, como a não utilização de máscara, estimulou aglomerações, contato físico com pessoas sem devida proteção. Outra medida muito ruim é a valorização da cloroquina como droga milagrosa que acabou criando uma falsa sensação de segurança. E aí, obviamente, ela reforça aí, a estratégia de potencializar risco aí, em nome de uma dicotomia que a gente também entende que não é justificável entre mercado, economia e saúde e preservação da vida. Então, Bolsonaro atrasou repasse de recursos a estados e municípios. Creio que, na posição em que ele se encontra, ele tem responsabilidades que absolutamente não cumpriu. Mesmo antes da pandemia, atacou mais médicos, a farmácia popular. Tais atitudes tornam-o responsável pelo grande número de casos e de vítimas fatais. Essa também parece ser a visão que o Gilmar Mendes, ministro do STF, quando ele alertou aí Bolsonaro sobre a possibilidade de seu governo responder a processo por tais atitudes. Enquanto lá fora profissionais de saúde são homenageados, aqui no Brasil tivemos casos de agressões. O que acontece no nosso país atualmente? Vamos dar alguns exemplos. Estamos experimentando o resultado de uma estratégia de manipulação da opinião pública que associa a destruição dos protocolos civilizados de debate com a busca de um inimigo que sirva como elemento catalisador de uma polarização. Eles criam para criar um nós fictício, uma polarização simplificadora que substitui argumentos e fatos por fake news, ofensas e mentiras. Minimizar, reduzir, a gravidade da pandemia, da doença, as consequências, e associada a todos esses elementos, como eu falei agora, sobre a questão da cloroquina, criando uma falsa sensação de que há medicamentos que curem, que salvem. E com a dicotomia colocada em relação à necessidade da economia, fugindo daquilo que seria a única estratégia no momento que reduz a dramaticidade, o drama, o número de mortes, toda a vida importa, qualquer vida importa, é importante colocar isso, faz com que as pessoas não respeitem as regras de isolamento, provoca as aglomerações, aumenta
e muito o risco, né, de uma doença que tem uma transmissibilidade muito grande. Então, assim, e, além disso, nessa polarização, eles seriam os corruptos, quando eu me refiro a essa polarização, tentando estigmatizar. Quem seriam esses corruptos? Os comunistas, os esquerdopatas, os adeptos de cultos de matriz africana, os chineses, os LGBTs, os venezuelanos, os cubanos, os nordestinos, os sindicalistas, os políticos. Né? Ele se coloca como... Foi assim que ele foi eleito também. Né? É o novo, né? Não é a nova política. Um discurso instrumentalizado por políticos corruptos e entreguistas, que estão aí os apoiadores desse projeto, entreguistas, que se passam por patriotas tementes a Deus. Esse pessoal se coloca como cidadão de bem, revoltados contra vagabundos. Entretanto, quem tem visto? Tem sido comum ver muitos deles frequentarem as páginas policiais, se envolvem em escândalos de corrupção, de pedofilia, por exemplo. Esse nós contra eles, que eu coloco aqui como essa polarização, pretende anular e destruir a diferença, atacar e silenciar quem pensa diferente. Eles são totalitários. Foi isso que aconteceu na manifestação pacífica, por exemplo, dos enfermeiros em Brasília, aos olhos de quem se achava superior. Os enfermeiros eram subversivos, né? Estão ali, é uma categoria que mais tem sofrido, né, com falta de condição de trabalho. Tem hospital, aí tinha locais que os enfermeiros colocavam que não tinha o bico para oxigênio. Então, assim, condição de trabalho nenhuma, equipamento, estrutura. E aí, quando protestam, são subversivos, são subalternos, com salário michuruca. Tem um salário michuruca esses profissionais, ganham poucas condições de trabalho. E aí uma empresária foi lá, participou e agrediu ao grupo. Assim. Algo semelhante aconteceu recentemente aqui, com o fiscal da prefeitura no Rio de Janeiro. Onde fala, o fiscal cumprindo lá com o seu dever foi hostilizado por uma senhora que recusou o título de cidadão para valorizar o de engenheiro e assim tentar humilhar o servidor público, que ela o julgava impertinente e inferior. É incrível. É traço da herança escravocrata que marca a nossa sociedade. É preciso colocar que o referido servidor, inclusive, depois a gente foi constatar isso, né, quando acompanhamos o processo, o desenvolvimento do processo. Ele tinha título de mestre, doutor, não se rebaixou o ridículo de medir credenciais com o casal. E aí tem vários exemplos aqui, Xandu e aí companheiros aí do Vale do Paraíba, da ciência e tecnologia, as carreatas de morte que agiam contra o pedido de médicos e enfermeiros e demais autoridades para que todos ficassem em casa, que estavam preocupados com o ganha-pão dos pobres, uma grande mentira, estavam preocupados com os seus próprios negócios. Nunca fizeram uma carreata contra a fome ou pela melhoria da qualidade de vida da população. Nunca fizeram. Né? Então é importante pensar, refletir sobre todas essas ações, sobre essas atitudes e que tem deixado o nosso país aí, como consequência disso, tem levado o nosso país a uma situação de muita dramaticidade, de muita dor. Né? É isso. A região do Paraíba é considerada como um importante polo de pesquisa, tecnologia e inovação em nível nacional. E atravessa um período ruim, dada a situação política e econômica do país. O país parou de crescer. Eu falei um pouco disso na introdução.
Estamos sofrendo um grande processo de estagnação da atividade industrial. Uma pena, pois precisamos mais do que nunca, precisamos articular ciência, desenvolvimento tecnológico, industrialização. Como já disse antes, não podemos viver apenas de exportação de matérias-primas. Precisamos de tecnologias sustentáveis e que tenham suas origens nas universidades, nos institutos de pesquisas e no setor de pesquisa e desenvolvimento das empresas. Não podemos ser apenas montadores de desenvolvimento elaborados no exterior. Podemos, devemos. Ciência e tecnologia é importante para atender às demandas do SUS, às necessidades da nossa população. Além disso, perdemos cérebros, aumentamos a nossa dependência. Por exemplo, vender a Embraer. Foi um atraso, um crime. Pandemia, estamos vulneráveis. Para sair dessa crise, precisamos pensar em saídas estruturantes, criar arranjos produtivos com base em ciência e tecnologia. É certamente uma delas. Criar muitos vales do Paraíba. É um patrimônio do povo brasileiro, uma instituição de reconhecimento mundial, uma instituição de 120 anos que não se acomoda, está sempre procurando alcançar novos patamares. É o objetivo da instituição dominar as tecnologias que são estratégicas para a defesa da saúde da população. Sou mais do que funcionário, vestimos a camisa, amamos a instituição. É importante colocar isso, temos orgulho dela, porque a gente tem também sofrido bastante com esse ataque às instituições públicas, né? Então, vamos falar da parceria. Você falou a questão do obscurantismo, né? A questão... é preciso antes colocar a trajetória, a história dos 120 anos da Fiocruz, né? Isso é importante. Defender a Fiocruz como patrimônio da sociedade brasileira. É do local que eu falo. E aí vamos avançar agora com a questão a parceria não é com a China. Mas se ainda fosse, não teríamos nada contra. A Fiocruz mantém projetos com os chineses, com os Estados Unidos e outros países. Esse tipo de atitude, aí eu concordo com o entrevistador, é exemplo de que falávamos sobre a polarização simplificadora e a necessidade de criar inimigos, espantalhos para manter a audiência cativa. Né? Uma atitude destrutiva, que nada constrói e só nos levará ao isolamento internacional e à ruína econômica. A pandemia da Covid-19 evidenciou a relevância em todo o mundo de um sistema de saúde público que realmente atenda às necessidades da população. Está claro que, mesmo naqueles países considerados de primeiro mundo, não seriam seus sistemas privados que conseguiriam dar conta das milhares de pessoas acometidas por uma doença tão grave e de maneira tão rápida. Preciso falar do nosso modelo internacional, o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, criado para atender de forma gratuita e igualitária o cidadão brasileiro de qualquer lugar do país. Mais do que um direito garantido da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado. Foram inúmeras conquistas ao longo de décadas, como campanha de vacinação, tratamento de enfermidades graves e distribuição de medicamentos em todo o território nacional. No entanto, atualmente, o Sistema Único de Saúde também sofre com a política de desmonte do Estado. O desfinanciamento e o desvio de verbas atingem de maneira brutal toda a infraestrutura criada. É notório o descaso com os profissionais de saúde, seus materiais de trabalho, segurança. A bandeira do SUS é uma das principais levantadas pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz. É importante colocar isso. E, para concluindo, acho que aqui, mais uma vez, ressaltar, né, reafirmar que a gente enxerga uma falta de articulação e completa incompetência do governo federal no combate à pandemia. A essas razões se soma a tentativa de interromper
acho que é interromper a circulação do vírus pela estratégia nada humanitária e equivocada da imunização de grupo. Não tem nenhuma comprovação científica que isso funciona. Essa estratégia expõe a todos e sacrifica boa parte dos vulneráveis.